Olá, meus amigos do YouTube, faremos juntos o nosso pós-planejamento sobre essa sexta-feira, dia 7 de julho. Continuo muito gripado, continuo muito inchado. Preferi nem ligar a luz aqui, que eu tô com essa parte do olho muito inchada. Ontem eu tava muito pior, hoje um pouquinho melhor já. Mas, enfim, estamos indo, né? Vamos em frente. Muita medicação, então tenho evitado abrir mercado para também não tomar algumas decisões precipitadas. Vamos falar sobre os jogos que a gente tinha planejado de uma maneira um pouco mais detalhada e depois a gente fala sobre os extras, tá? O primeiro era o Drogheda, acho que é assim que se fala, contra o Shamrock Rovers. Tinha uma pessoa que falou que fez intercâmbio por lá e falou que era Drogheda ou Drogheda, alguma coisa assim. O Shamrock decepcionou em relação a chutes no gol. Achei que para uma equipe líder do campeonato, contra uma equipe bem abaixo na tabela, você ter apenas finalizações e não ter finalizações no gol é fraco, né? Foram 6 escanteios contra 2, nenhuma grande chance do Shamrock e um time que não finalizou na baliza quase nenhuma vez. Então, não sei se vocês trabalharam nesse jogo ao vivo, mas uma coisa que eu reparei, não tem stream para trabalho na Stream Factory, que é a plataforma que eu utilizo. Eu não sei se vocês utilizam outra plataforma, mas eu não consegui encontrar jogos da Irlanda na Stream Factory. Isso é uma coisa que me surpreende, porque tinha. Eu não sei se eles não estão colocando, tá? Era uma opção trabalhar aqui a favor do Shamrock. Acredito que tenha dado até algum padrão no segundo tempo de trabalho, mas não vi, estatisticamente falando, como um grandíssimo massacre, tá? A Universidade de Dublin é o nosso capacho aqui, né? É o que a gente sempre gosta de trabalhar alguma coisa contra eles. Só que eu esperava um jogo menos aberto do Shelbourne. Eu esperava uma vitória do Shelbourne, mas não esperava tanta facilidade assim, né? Foi um massacre. Aqui, provavelmente, se você conseguiu o stream, você trabalhou a favor do Shelbourne. Era uma cotação bem esmagada, mas que se justificou. Né? Aqui a gente já teve 28 chutes no gol e 9 na baliza, de fato. Né? Poucos escanteios, curioso. Poucos escanteios, muitos chutes no gol e 3 grandes chances criadas com 4 gols marcados. Eu lembro que no cenário pré-jogo, né, no cenário para punting, eu tracei um 0,25 do Shamrock, que não aconteceu, então foi meio prejuízo, e um under 3 do Shelbourne com Dublin e um 0,25 do Shelbourne. O 0,25, beleza, o under 3 não, e foi matar aqui no último lance praticamente, né? Então, o que a gente tira de aprendizado aqui? É muito difícil tirar alguma coisa sem ter stream. Isso é uma coisa que eu já vou criticar de uma vez. Próximas partidas, se eu ver que não vai abrir stream, eu acho que eu já vou deixar o campeonato irlandês de fora para qualquer coisa relacionada a trade. Eu não faço trade em blind, né? Como a gente fala, eu não faço trade no escuro. Eu não vou fazer só pela estatística. Eu gosto de observar o que eu estou fazendo, né? A superioridade na estatística, ela é muito relativa e ela pode não se encaixar com os meus métodos de padrão de leitura. Então, se eu não tiver opção para assistir, talvez a Irlanda, para mim, ela já comece a ser um problema daqui para frente, tá? Eu não sei por que não estão passando, talvez seja só Stream Factory que eu utilizo. Mas apostar em under com a UCD em campo, né, a Universidade de Dublin em campo, é um tiro no pé. Já deu para perceber isso. O próximo jogo era o Melgar contra o Grau, muito tranquilo, apesar de que o Grau teve um cartão vermelho aqui logo aos 15 minutos, e aí facilitou ainda mais, o Melgar passou o carro, 3-0. Era um jogo que eu vinha para trabalhar um padrão de superioridade no trade, mas que no pré-live também a gente tinha uma possibilidade de trabalhar a vitória seca aqui do Melgar, que acabou entrando. Às 19 horas, Gimnasia Independente. Gimnasia teve uma correção de odd muito grande, esse mercado aqui eu consegui acompanhar, não trabalhei, mas eu consegui acompanhar. Houve um início relativamente bom do Gimnasia, depois o Independente pegou no jogo, a cotação do Independente baixou para baixo de 3 e o Gimnasia subiu para cima de 4,5. Houve uma pressão muito forte do Independente que só foi marcar o gol no segundo tempo. E como é chorado você pegar um over 1,5 na Argentina, hein, meus amigos? Puta merda.
O pré-live que eu tinha mencionado nesse jogo era um over 1,5 com uma cotação, acho que próximo de 1,55. Depois a gente olha aqui na planilha. E foi sair quase que no último lance com um jogador a menos. Nossa, apostar em over, apostar em under no Dublin é ruim, mas apostar em over no Campeonato Argentino, caraca, como é doloroso. Puta merda, um over 1,5, que na Alemanha a cotação é 1,10, você pega 1,50, 1,60 quase na Argentina. Que dor, que saudade do Campeonato Europeu, né? Que saudade da Alemanha, que volta nesse mês de julho. Deixa eu conferir aqui. Quando volta a Bundesliga 2? Retorno da Bundesliga 2 no dia 28 de julho. Faltam 20 dias para a Bundesliga 2 retornar. Como eu gosto, que saudade. Mas fica registrado, né? Finalmente saiu um over aqui na Argentina, mas sinceramente, se eu tivesse feito alguma coisa nesse jogo, eu não teria buscado esse empate do Gimnasia, tá? Eu acho que eu não teria. A cotação do Independente estava muito alta até o finalzinho, até na hora do empate estava alta. O cartão vermelho facilitou um pouco, mas o gol veio logo depois do cartão. Eu acho que o melhor momento de trabalho aqui poderia ter sido um lay ao Gimnasia no primeiro tempo, que foi o que fez a cotação mexer, provavelmente ali uma situação mais tranquila, tá? No segundo tempo, depois do gol, o Independente se fechou. E o Gimnasia foi vindo para cima, mas a cotação, na minha visão, eu estava olhando o mercado, ela estava um pouco cara demais para comprar. Os jogos extras que a gente tinha, o Shandong Lifan, agora acho que é Lifan, né? Contra o Renan. O Shandong venceu, segunda vitória seguida do Shandong, que já tinha vencido ou empatado contra o Xangai, não foi? Empatou contra o Xangai Port, aqui embaixo, e agora venceu o Renan. Era uma opção ficar de olho, mas pelo visto aqui só houve uma aceleração no final do jogo porque eles já estavam com um jogador a menos, então não sei se deu algum padrão de trabalho. Tínhamos um amistoso adiado, que pena que foi adiado isso daqui, tá? Um Liverpool e Darmstadt é um jogaço. Que pena que foi adiado, não sei para quando se vai ser remarcado. Pô, isso aqui era um jogaço. Bem aleatório, né? Darmstadt e Liverpool, enfim. A opção de trabalhar o Galway, que decepcionou de novo, né? O Galway, acho que já foi a segunda partida que a gente viu de decepção aqui. O primeiro foi uma vitória apenas por 1-0, a decepção foi por ter vencido apenas por 1-0, porque é um time que goleia muito, e agora um 1-1 mesmo com um jogador a mais. O Breidablik passou o carro no Fylkir, né? Fylkir. É um time que eu não trago mais para trabalhar a favor. O Breidablik é uma equipe mais para gols, na minha opinião. Assim como os outros que eu comentei, o KuPS, o SJK, o Helsinki e o... Perdão. O KuPS, SJK, o Helsinki, é esse mesmo. Agora eu tô vendo o Vikingur Reykjavik, né? Para ver se a gente vai manter ele a favor ou não. Depois, Novo Horizontino e Atlético Goianiense. A minha expectativa aqui é de um Atlético Goianiense complicando um pouco a vida do Novo Horizontino, mas não tanto. O Novo Horizontino abriu 2-0 e foi tomar aos 90 e aos 96 o empate. Isso aqui, cara, eu não vi o jogo. Eu não sei se deu padrão de recuperação de resultado, mas isso aqui é um excelente jackpot para se pegar, viu? Para quem conseguiu pegar... O bom nesse tipo de jogo, pelo menos pro meu estilo de trabalho, eu tenho que pegar pelo menos um gol. Se eu tivesse pego pelo menos um desses gols, muito provavelmente eu ia tentar buscar alguma coisa. Mas perceba no gráfico que não foi uma leitura muito forte. Talvez, é o que eu falo para vocês, a estatística é diferente do live. Talvez no live você tenha conseguido ver uma questão diferente. Tá? O melhor jogador foi o atacante do Novo Horizontino aqui, que marcou os 2 gols. E depois o Bruno Tubarão fez o primeiro e depois o Davi Francisco fez o segundo. Com passe, o Bruno Tubarão fez o gol com passe do Davi Francisco. Olha, comentem aqui se você conseguiu pegar esse jackpot. Raros são os jackpots desse estilo na Série B. E depois o Ceará passou o carro no Botafogo, me surpreendeu, tá? O Botafogo é um time que geralmente complica a vida do adversário, mas o primeiro tempo do Ceará, pelo visto aqui, foi um primeiro tempo quase que solo, né? Com mais de 60% de posse. Não sei se deu algum padrão para trabalho. Um dia muito fraco, com uma grade muito fraca. Agora, nesse final de semana, que a gente vai ter uma possibilidade maior de trabalhar. Eu espero que eu já esteja melhor agora à tarde para conseguir fazer os jogos do Brasileirão. Quero muito trabalhar o jogo do Palmeiras com o Flamengo. Quero muito trabalhar
o jogo amanhã também do Grêmio com o Botafogo, Fortaleza com o Atlético Paranaense, que acho que vão ser bons jogos. E o que a gente tinha separado aqui, ó, no pré-live, tá aqui, ó, foi o Drogheda, né, contra o Shamrock, o handicap exato 0,25, ficou 0-0, meio prejuízo. Universidade de Dublin, o Under 3, que deu prejuízo total. E a Universidade de Dublin com um handicap 0,25 para o Shelbourne, que deu lucro. Uma odd bem baixinha, lembrando, estou computando só o que estava no pré-live, tá? O Melgar venceu o Grau, cotação seca, o Gimnasia Independente com over 1,5, 1,55. Hoje cedo jogou o Xangai Port e a opção era trabalhar o menos 1,25 no live, mas em momento nenhum no live eu vi condição para poder explorar isso. Eu assisti o jogo, o Dalian saiu na frente, o Xangai não conseguiu impor tanta superioridade assim como eu gostaria. No segundo tempo ficou com um homem a mais, mas mesmo assim o Dalian é muito fechado. Não achei que justificava aquela cotação. Inclusive comentei isso ontem no BDM com vocês, né? Que era uma cotação que precisava de uma premiação maior porque estava muito esmagada. E já já tem o jogo do Al-Ahly, que vai começar daqui a pouquinho. Espero conseguir trabalhar os jogos do Brasileirão para a gente poder comentar esses jogos que vão vir por agora, né? Já tá rolando aqui alguma coisa, ó, o Nagoya com o Yokohama já foi 2-2, o Guarani e o Londrina tá 1-1. Eu não vou falar muito, senão a gente não tem assunto para falar no planejamento, no pós-planejamento de amanhã. Mas me contem, eu tô curioso para saber desse Novo Horizontino com o Atlético Goianiense, viu? Isso aqui me lembra muito a Bundesliga 2, que saudade. Meus amigos, desculpe a minha voz, a minha gripe, mas vamos em frente. Grande abraço, fica com Deus.